Oi, antes de começar, eu quero te pedir uma coisinha. Aí nesse aplicativo que você está me ouvindo, tem algum botão que, se você clicar, vai apoiar esse projeto. É se inscrever, seguir, avaliar, compartilhar, comentar. E ó, é de graça. Você não gasta praticamente nem tempo fazendo isso e contribui muito para esse canal chegar bem mais longe. Aproveita e conhece lá o nosso site escutaquipode.com.br. Agradecida. Você já ouviu falar que está a 5 pessoas do Papa? De qualquer Papa, não exatamente desse Papa. Essa é uma teoria que existe desde os anos 20 do século passado, mas só nos anos 60 que a experiência foi assim escrita e foi estudada, e aí ela virou a experiência dos 6 graus de separação. Funciona mais ou menos assim. É como se uma pessoa se conectando com outra pessoa e com outra pessoa chegasse perto de uma pessoa que é muito conhecida, é muito famosa, ou o Papa. Deu para entender? Agora, se era assim na vida analógica, imagina agora. E vai me falar que você nunca deu uma olhadinha em um perfil da rede social para saber quais amigos você tem em comum com determinada pessoa? Às vezes são mais que 5, né? Então, levando em consideração essa tese, eu estou a 2 conexões da Moana. Ela mesma, a princesa da Disney, a mais recente. Entre eu e ela tem o Boá, o porquinho todo irritado e sempre muito cansado, que entrou em cena no filme Moana 2, lançado ano passado, em 2024. E tem também o artista que trabalhou na sua criação. Eu sou a Dani Antunes e esse é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira, no qual eu compartilho histórias do interior de São Paulo. Neste episódio, você vai escutar o artista 3D Ian Costa Blanco e saber como um cara que sempre foi mal na escola, saiu da periferia de Ribeirão Preto, fez um curso de 2 anos em uma faculdade local, nunca viu uma princesa da Disney no parque lá em Orlando e tem o nome nos créditos de uma animação que foi sucesso de bilheteria em 2024 e de um dos estúdios mais influentes e importantes do mundo. Escuta aqui esse papo. E como é que você começou? Como é que você foi parar aí? Eu acho que uma mistura de várias coisas. Eu comecei desde cedo desenhando, sempre gostei de desenhar. Então na escola eu desenhava bastante. Dentro e fora da aula de artes, eu estava desenhando, rabiscando caderno, rabiscando carteira. Sua mãe falava assim, que era para você ficar quieto, porque você era muito agitado em casa. O único jeito de você ficar quieto era quando ela te dava um caderno e um lápis. Aí ela ia olhar, você estava lá desenhando. Aí ela podia, Exato, ficava em paz. exatamente. Era o que hoje é o celular para muita criança agitada. Para mim era papel e lápis. Eu sempre gostei de desenhar e aí na escola eu nunca fui um bom aluno, então com o passar do tempo eu tive que começar a meio que pensar, né, que rumo que eu ia tomar, né? A minha mãe sempre apoiou eu seguir a carreira da arte, apoiava as coisas que eu fazia e tal. Então lá pro ensino médio, assim, pro final, eu tive que começar a pensar um pouco, né, que carreira que eu vou seguir, que eu vou fazer. Mas você não era bom aluno em quê? Eu não era um bom aluno em nada, praticamente. Eu Mas era bom alguma aluno coisa em, você fazia direito, não é possível. não, fazer desenho. Eu Hum. era, uma das Era bom coisas em que, educação artística, então. exato. Infelizmente, não era um aluno muito dedicado, repetir de ano e tal, então assim, atrasei um pouco o meu lado aí, por causa dessa falta de disciplina, e dei muita dor de cabeça, né, para minha mãe. Foi empurrando a escola com a barriga. O que foi mudar foi quando eu terminei o ensino médio, e aí minha mãe já estava, né, há um tempo me incentivando a fazer um curso superior, ela falava da importância que era ter um diploma, ter um curso e tal. Fui pesquisar que eu me encaixava mais e eu achei design gráfico. Eu vi que era um curso que tinha um pouco mais a ver comigo, porque envolvia arte, design, desenho, muito programa, né, de computador.
E eu, na época, estava só desenhando, então eu achei que dava para conectar ali as duas coisas. Eu fui fazer o curso, 2 anos, o curso tecnólogo. Tive que ir atrás de alguns programas para conseguir fazer esse curso, porque na época era Tecnólogo muito na Barão caro, de Mauá, né, acho que é importante falar isso, tecnólogo na na Barão. Barão de Mauá, em Ribeirão Isso, Preto. exatamente. E aí era uma parada meio puxada, né, de bancar, então eu lembro que eu consegui meia bolsa no ProUni, e depois que eu perdi o trampo na época, eu fiquei sem grana, eu financei o resto no FIES. FIES era um, não sei se o seu programa ainda existe, mas foi o que facilitou ao terminar o curso. E aí o curso foi meio que a porta de entrada para gostar pela primeira vez de estudar, porque era relacionado a coisas que eu gostava, né, de fazer. Então, era aula de Photoshop, aula de História da Arte, e era coisas que eu tinha interesse. Então, eu virei um CDF, assim, depois de 18 anos, praticamente, na escola, sendo bem responsável na faculdade, eu sentava ali na primeira fileira, nem sempre, né? Eu ficava no fundo às vezes, tumultuando, mas sempre focado na aula. Até porque, uma vez que você está pagando o curso também, você tem um peso maior, né? De aproveitar o que você está estudando. E aí, E meio você que por trabalhava com acidente, o quê? Você trabalha com desde os quantos anos? Porque sua mãe botou vocês tudo para trabalhar, né, cedo. eu comecei. É, não sei se foi muito cedo, eu acho que foi com 16 que comecei a trabalhar. Comecei com estágio, assim, Menor trabalho, aprendiz? trabalho administrativo primeiro, Uhum. depois eu fui. Teve a época do Senai, né? Que é um evento meio que universal para o jovem brasileiro, fazer o Senai. Fiz um Senai ali de mecânico geral, trabalhei uma época com mecânica de usinagem, acho que antes da faculdade, ou no começo da faculdade. Então, mecânico geral também foi uma experiência muito breve, mas meio que me abriu a cabeça para eu dar valor a ir atrás de trabalhar com arte, porque eu vi que para o meu perfil não ia ter sanidade para ter um trabalho muito fora do que eu costumo fazer. Então, era muito cansativo, assim, psicologicamente, ter que ir trabalhar numa área totalmente desconectada com o meu perfil. Na faculdade, eu comecei a fazer estágio em agência de publicidade. Então, eu trabalhei numa época editando imagem para imagem de produto, né, para sites e tal. Usava Photoshop, essas coisas. Mas no tempo livre, sempre desenhando. Fiz também uma passagem no estúdio que desenhava material didático para livro de escola. E aí comecei a trabalhar finalmente com desenho. Isso acho que foi com uns 18, 19 anos. Foi o primeiro trabalho assim que envolvia desenhar. Na faculdade, uma das aulas era de 3D. E eu não tinha nenhum conhecimento prévio. Só que desde a primeira aula eu fiquei assim, muito encantado com a ferramenta. Eu peguei muito gosto pelo 3D. A gente usava o notebook da faculdade na época. Era meio devagar para 3D, né? Porque normalmente o programa de 3D exige processamento e tudo mais. Mas mesmo assim eu fiquei muito surpreso com a ferramenta e entrei de cabeça. Então, no tempo livre, eu estava sempre mexendo no 3D. Eu comecei a meio que substituir um pouco o meu tempo livre, que eu ficava muito desenhando. Comecei a ficar no 3D. E aí eu aprendi, na maioria do tempo, nesse comecinho, por exemplo, de forma mais autodidata. Então eu pesquisava na internet, eu via tutorial, eu pesquisava no Google. E isso foi me trazendo ali uma empolgação. Eu comecei a fazer um monte de projetos pessoais mesmo. Eu pegava ideias do cotidiano, fazia coisas aleatórias e fui montando um portfólio em cima disso. Eu tinha um portfólio já de desenho e de ilustração digital e eu comecei a colocar um pouco mais de 3D. Quando eu vi, o 3D já estava tomando mais espaço no portfólio que a ilustração. E a ilustração eu comecei a remover, comecei a focar realmente em 3D. Com isso, e usando ferramentas online, né, para divulgar o trabalho, portfólio, rede social, essas coisas, eu acabei entrando na indústria de publicidade. Trabalhei uma época em Ribeirão, num estúdio, fazendo um pouco de design, um pouco de 3D. Em 2018 eu mudei para São Paulo para trabalhar numa agência já focado em 3D full time.
O grande lance desse papo aqui é que eu sei bastidor, né, É o porque eu era muito diferencial. amiga da sua mãe, o diferencial grande é esse, que você ficava de noite, que uma época lembra que você pediu demissão e entrou num projeto que seria um projeto autoral seu, foi empreender, Nossa, lembra dessa época? lembro E aí você passava a noite jogando, jogando aprendeu inglês, não foi isso? também. Ficava a noite inteira jogando, falando inglês, estudando, sei lá o que fazendo, trancado no quarto, que ela falava assim: "Aquele moleque não trabalha, ele precisa de uma CLT, onde já se viu isso? É, Esse a negócio não vai dar CLT. certo, Daniela, tem que ser CLT". É, ela tinha, né, com razão, ficava preocupada, né? Porque vida de freela, eu fiquei de freela, né, uma época. E aí, freela, você vai ter um projeto um mês, e no outro mês você não vai ter projeto. E aí eu entrei também numas ideias malucas, que eu tentei fazer uma loja de camiseta com sócio, e aí a parada não foi pra frente. É umas aventuras, assim, aleatórias. E é lógico, né? Isso daí deixava ela preocupada, ela não sabia exatamente se eu estava indo pro rumo certo, se eu estava enrolando, mas eu estava sempre ali, que possível, pegando freela, fiz freela para algumas revistas aí, para a editora Abril, tem super interessante, a Mundo Estranho, né, que eles fecharam também em uma época. Foi uma época muito puxada de trabalho, porque eu tinha o trabalho fixo e no tempo livre eu fazia os freelas. Então eu não tinha muito tempo de descanso, eu tinha faculdade em cima disso. Então, como eu fazia isso, eu não sei até hoje, porque hoje em dia eu não tenho metade dessa energia, mas eu abri a mão de muita coisa, abri a mão de sono, de sair, de muita coisa, mas eu estava nessa ânsia de criar, produzir e mostrar também o meu trabalho para o mundo. Então, eu não conseguia falar não para trabalho. Teve um preço alto, sim, por questões de desgaste, tanto físico quanto psicológico, mas foi algo que meio que acelerou bastante o meu aprendizado. Porque quanto mais trabalhava, mais aprendia e por aí vai. Você aprendeu inglês mesmo jogando? É verdade? Isso Cara, era eu diria que o jogo tem ali uma boa parcela de mérito em me ensinar inglês, porque eu sempre gostei de jogar desde pequeno, e você vai meio que absorvendo, sim, migalhas, né, de algumas coisas. Então, quando eu entrei no mundo da arte digital, isso antes do 3D até, eu mexia com Photoshop e tudo. Então, na hora de pesquisar dúvidas sobre Photoshop, 90% dos resultados você acha em inglês. Então, você vai ver um vídeo no YouTube, é um tutorial, na maioria dos casos vai ser em inglês. Hoje em dia a gente já tem um pouco mais de opções e muito conteúdo em português, mas há 10, 15 anos atrás, era 90% do conteúdo dessas ferramentas, né, gringas eram em inglês, então ficava quebrando a cabeça. Copiava ali um texto, traduzia numas ferramentas super simples, saía com um texto muito quebrado e você meio que montava esse quebra-cabeça tentando entender o idioma. Com isso, eu fui aprendendo aos poucos. Então, com ferramentas, né, que você usa sempre também tá tudo em inglês, então você aperta, vê o que que faz, memoriza. E jogo também, totalmente. Eu acredito muito na ideia de aprender também no momento de lazer. Então, não é necessariamente todo lazer que você precisa pôr uma obrigação de estar fazendo algo produtivo. Mas enquanto eu jogava, eu meio que automaticamente também estava aprendendo algo, nem que seja uma palavra, um verbo, estava aprendendo um pouco do inglês. Então, quando eu fui fazer a minha primeira entrevista para entrar num estúdio aqui no Canadá, eu fiz essa entrevista por chamada, videochamada, né? Eu estava no Brasil. Os dois caras que estavam me entrevistando falavam inglês e eu estava, assim, tremendo. Não tinha um inglês ainda fluente. Mas o pouco que eu sabia de inglês veio daí. Veio um pouco de jogo, um pouco de filme, um pouco de música, um pouco de internet. Então, um pouco de tutorial, então meio que ajudou tutorial de bastante. vi tutorial de Photoshop. Total, exatamente. Em 2019, eu apliquei para uma empresa aqui no Canadá para trabalhar em animação. E aí eu me mudei em começo de 2020 para o Canadá. E Uhum. eu tô aqui desde então. Eu trabalhei nessa empresa que chamava Tangent. Essa empresa fechou depois de um ano mais ou menos que eu já estava aqui. Depois eu trabalhei em uma outra empresa menor, focada em jogo.
em 2023, no comecinho, eu apliquei aqui pra Disney e tô aqui desde então. Mas antes de você fazer esse trabalho que é o público, que você provavelmente deve estar trabalhando em outros agora, mas esse que já está no ar, já está na Disney Channel, etc. Você fez outros trabalhos que são muito legais também, que a gente não falou aqui, que a sua mãe me contou. Tinha um personagem numa abertura de um filme do Spielberg, que você fez Ah, nossa, participou de um concurso que aí isso. teve esse personagem nesse filme, teve um outro que você fez, que você ganhou um computador muito Aham, poderoso, que acho que foi um personagem também para a Intel, que era uma planta carnívora. Não, nossa, não total, teve um totalmente. lance desse? Então, teve vários trabalhos antes de você chegar aí, depois, no meio do tropeço da camiseta, da série do Aham. Pink Floyd e etc. Teve outras É, coisas muito legais que você fez, né? E mesmo nessa produtora aí que você foi para aí, também é um trabalho importante que você fez, né? Como é que chama o filme? ah, tá. Era um estúdio de animação, né, que produziu uma série animada pro Netflix. Chama Isso. Maia e os Três Guerreiros. E aí eu queria, qual que é o teu personagem, Maia e os Três Guerreiros? Ou Cara, você não teve algum? eu trabalhei em alguns, principalmente nos vilões. Tem um vilão lá que ele é meio que um bode, uma cabra, um bode. Trabalhei nele. Eu fiz alguns dos gigantes de esqueleto. É meio que alguns dos vilões, assim. O pessoal, quando me contratou, falou que eu tinha mais jeito para fazer vilão, porque no meu trabalho eu já tinha muito personagem com uma estética mais de acabado, então Destruída. combinava mais. É, É. Bob Esponja de ressaca, não é? isso. Esses Bananas são, de pijama destruído. exato. Esses são projetos que eu faço num tempo livre, né, no caso. Então, só para tirar uma da reta, não tem nenhum vínculo com os personagens, né, com as empresas e tudo. Eu gosto de fazer no tempo livre algumas releituras usando personagens e algumas ideias meio malucas, porque eu gosto de também me divertir quando eu tô fazendo minhas coisas pessoais. Mas você Uhum. puxou bem aí esses projetos. Esse do Spielberg foi uma parada muito aleatória, porque na época que eu tava meio ruim de grana, eu participava de alguns concursos online. Alguns que pagavam em dinheiro, outros que te davam alguns prêmios. Então eu participava desses concursos e tentava a sorte. Então, um dos concursos era fazer um personagem para que ele aparecesse brevemente num filme que o Spielberg, eu acho que ele produziu, não sei se ele foi diretor, que chama Jogador Número Um, que é baseado num livro. E aí eu, junto com um amigo na época, ele foi responsável por fazer o design do personagem, desenhando, e eu fiz a parte 3D. E aí a gente foi selecionado com mais uns 4, 5 artistas. A gente recebeu lá a premiação e tudo, acho que era não sei quantos dólares. E a gente nunca encontrou nada no filme referente a esses personagens. Então a gente meio que acreditou que, beleza, eles devem ter só jogado no ar essa parada, mas como a gente recebeu, tamo tranquilo. Eu acho que, sei lá, 4, 5 anos depois que eu tava assistindo esse filme aí pela terceira vez, eu fui encontrar o personagem numa cena super rápida, passando assim numa multidão, cheio de personagens diferentes. E aí o personagem tava lá no meio, então colocaram de verdade e tá lá. Mas foi isso, era uma das coisas que eu tentava era participar de alguns concursos online para estar se mexendo, tá aprendendo. Eu lembro que esse da Intel que você comentou também era um desses concursos onde eu estava assim desesperadamente precisando de grana. Eu fui selecionado como vencedor desse concurso junto com mais alguns e aí eles iam pagar um dinheiro bacana até em dólar. E aí eu lembro que eu comemorei e falei, nossa, finalmente um alívio agora que eu tô precisando desse dinheiro. E aí no anúncio lá da premiação, eles falam, ó, o pagamento vai ser de 4 a 6 meses. E aí pra mim não era, tipo, não adiantava nada. Eu tava precisando de dinheiro para ontem. Então procurei trabalho, comecei a trabalhar de qualquer jeito. Enfim, era uma das formas de tentar continuar produzindo e a mentalidade que eu tinha é, no pior dos casos, se eu não ganhar o concurso, eu quero ter uma peça
feita a mais no meu portfólio. Então, eu estava querendo enriquecer o portfólio com imagens e ter sempre alguma coisa para mostrar para potenciais clientes e tudo. Então, E é uma forma também de romper a bolha, né, Ian? É de sair também, de não ficar só num mercado restrito, entre aspas, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio, né? exato. É, uma vez que você coloca o seu trabalho na internet e também se comunica em inglês, vamos usar o inglês porque é meio que o idioma mais comum, né, na internet, nesse meio, você acaba atingindo praticamente o mundo inteiro. Então, Uhum, fica mais fácil para clientes de qualquer lugar te abordar e você produzir para eles. Essa é a vantagem. Eu acho que sem a internet eu provavelmente não estaria aqui por vários motivos. Primeiro, pelo motivo mais óbvio, que sem internet muita coisa da produção de animação digital não funcionaria. E segundo, uhum, que eu aprendi muito pela internet. Na maioria das vezes, sempre aprendendo com gente que criava tutorial e ajudava as pessoas online, em fórum e tudo. uhum. Poucas as vezes que eu peguei um curso mesmo para estudar do começo ao fim. A maioria dos casos era com um cara aleatório que fez um vídeo tirando uma dúvida, pôs no YouTube sem cobrar nada, sem receber nada. E essa parte cooperativa da comunidade é muito bacana, porque cada um se ajuda de alguma forma. Agora você, quando criança, você sonhou em algum dia ir para Disney, no parque? Você tinha esse desejo? No parque, com certeza, né? Sempre foi um desejo e você sempre escutava a história, né? De um amigo ou de um primo, normalmente alguém rico que tinha alguma tia que morava no exterior e levou a galera pra Disney. Mas eu ainda não realizei esse sonho, eu ainda não fui pro Uhum. parque. Tô trabalhando aqui, mas o parque fica nos Estados Unidos, eles têm os parques também. Sim, Eu não sim. tive a chance de visitar. Mas com certeza, a gente meio que cresce, né, sobre o guarda-chuva, né, da cultura americana. Então isso envolve filmes da Disney, quadrinhos Uhum, da Marvel, quadrinhos da DC. Então é difícil você, principalmente para quem ali cresceu nos anos 90, 2000, é difícil você não ter tido contato com VHS dos filmes da uhum, Disney, ter assistido Rei Leão, ou até sei lá, os filmes de princesa famosos, tipo Pequena uhum. Sereia, essas coisas. Então, meio que um fenômeno cultural, né? Você, gostando ou não, você assistiu em algum momento, você teve contato, então é uma parada muito doida estar aqui hoje em dia. Então, e aí, agora você nunca foi na Disney, mas você tem um personagem que tá num filme de uma princesa da Disney, porque Moana é considerada uma princesa da Disney, né? É, com certeza, é uma princesa. Pois é, eu no projeto eu trabalhei em alguns personagens, também nessa estética mais de vilão e de personagens um pouco mais não tão Destruídos. arrumadinhos, né, mais Aham. destruídos. E aqui é um sistema mais colaborativo, então alguns personagens você faz um detalhe, outro artista faz outro detalhe, não existe essa coisa do eu apenas, né? Que eu fiz, ele fez, é muito colaborativo. E para um projeto que tem um escopo tão grande, você acaba vendo que é uma das formas de fazer as coisas funcionar. Então, você acaba, às vezes, sempre colaborando bastante. Você pega uma coisa que já está ali feita pela metade, adapta, põe no que você está fazendo, outro artista depois vai pegar o que você fez, dá uma adaptada, algumas Uhum. coisas você vai fazer do zero, porque são específicas, outras coisas você vai mais pegar uma base. Então, é meio que é isso. A gente tem um banco aqui de coisas, né, que a gente faz de outros projetos, e algumas coisas a gente adapta, outras coisas a gente cria do zero. E eu queria que você falasse quais são os seus personagens em Moana e como é que você chegou a ser colocado nesse projeto. Primeiro, para entrar aqui, né, no estúdio, eu apliquei online, né, para vaga. Aí passei por uma série de entrevistas e tudo, e foi aí que eu mudei para Vancouver para trabalhar com eles. Então, nas entrevistas, eles já tinham comunicado sobre qual que era o projeto, já era meio que de um conhecimento público, que o estúdio de Vancouver, só para esclarecer, né, caso o pessoal não saiba, a gente tem o estúdio de Burbank, que é nos Estados Unidos, que é o estúdio original, que
produziu a maioria das animações, se não todas, e em 2022 eles abrem um estúdio em Vancouver, que aí eles decidem focar mais em outras produções, principalmente nas do Disney Plus, que é o streaming, né? Então, já era meio de conhecimento de que o projeto do Moana estava sendo produzido aqui em Vancouver. Então, quando eu entrei, eu já estava sabendo um pouco. E aí, o Moana, no meio da produção, eles adaptam para um filme, porque a ideia inicial era uma série. Então, depois eles adaptam para lançar isso no cinema. E durante a produção, eu fui começando com alguns personagens mais simples, né? Então, primeiro eu passo por um treinamento, né? Todo mundo que começa aqui passa por um treinamento de algumas semanas para entender como que funciona as ferramentas, né? Os programas, a cultura da empresa, todos esses detalhes. E aí eu comecei a fazer algumas coisas mais simples no começo, algumas roupas de alguns personagens, alguns detalhes menores. E com o tempo fui fazendo uns personagens um pouco mais completos. Então, para esclarecer para quem não é da área, o que eu quero dizer quando eu estou falando que faço personagens, na verdade eu estou falando referente ao meu cargo que é de fazer o look dev. Então o look dev envolve cores, texturas, cabelo, tudo da parte visual do personagem. Enquanto a gente tem outros departamentos aqui que fazem outras partes do personagem. Então o departamento de modelagem vai criar a modelagem do personagem no 3D. Eu recebo esse personagem no 3D, só que ele não tem uma textura, não tem uma cor. Eu faço essa parte visual, depois passa para outros departamentos que fazem o rigging, por exemplo, que é o esqueleto da animação, depois tem o departamento da animação e por aí vai. Então, vários departamentos, o personagem passa como se fosse sei lá, fazendo uma metáfora, uma analogia, uma esteira de produção, onde começa lá com diretores de artes, desenhando a ideia do personagem, depois passa por modelagem, look dev e por aí vai. Então, estou tentando resumir um pouco sem ficar muito técnico também. Mas eu fui responsável então por fazer essa parte visual. Eu trabalhei num porquinho que aparece no filme, que ele é uma cópia mais feinha do porquinho original. Então ele aparece ali nos pontos chaves para fazer uma piadinha. Ele tem uma cara mais de mal-humorado, ele tem um pelo um pouco mais sujo, ele tem umas manchas feitas com lamas. Então toda essa parte do pelo, da textura, do brilho, eu fiz seguindo a orientação de diretor de arte, supervisor, então eles passam a ideia, passam as referências e aí eu vou criando em cima disso. A cena inicial do filme abre com um caranguejinho na praia, pegando uma concha. Eu trabalhei nesse caranguejinho também, no casco dele. O que mais? Ah, várias coisas. Durante a produção a gente vai esquecendo, porque alguns personagens você pega do começo ao fim, assim, no sentido de você fazer o visual dele inteiro, e muita coisa às vezes é uma parte de um personagem. Então a gente acaba meio que perdendo um pouco essa coisa, tipo, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. No fim do dia, a maioria das coisas que você faz, ela também está em cima de algo que alguém já fez uma parte, ou que alguém depois pega e faz mais alguma parte. Então eu fiz o cabelo de o fulano fez a textura do mesmo, o ciclano fez a roupa. Então, eu diria que, como entrei mais ali da metade para o final da produção, muito do meu trabalho envolveu essa coisa de fazer partes de alguns modelos. Os modelos que eu fiz mais completos são mais específicos. Então, tem o porquinho, tem o caranguejo, tem alguns dos personagens que aparecem no final. Não vou dar muito spoiler. Enfim, então é por aí. No final do filme? Isso. Ah, pode Aparece. dar, essa altura do campeonato, quem não viu já sabe o que acontece. Não, é que é um dos personagens que surge depois que a Mona realiza a missão dela, e aí ele tá mais de longe, então não dá pra ver muito bem, mas eu Uhum, fiz a roupa, fiz a pele, fiz o cabelo, por aí vai. muito legal. E é fácil trabalhar aí? Ou como é que é trabalhar dentro da Disney? Cara, É tipo Google, porque a gente imagina assim, a referência que a gente tem assim de organização grande é tipo Google, tem espreguiçadeira, massagista, hora para parar, essas coisas assim, não. tem massagista, mas eu nunca não tive a chance de experimentar. Tô precisando, tô cheio de dor no corpo, mas eu não tenho o hábito de, enfim, consultar massagista.
Cara, é um lugar diferenciado, né, assim, eles têm uma estrutura enorme, eles têm uma cultura incrível de trabalho. Tô aqui há pouco mais de 2 anos, então é meio surreal, assim, a gente acaba se acostumando, né, depois de um tempo trabalhando e não lembra o quão doido é, né, quando a gente para pra pensar. Mas a gente tem aqui, uma série de coisas que faz a cultura do trabalho ser mais única. Então, workshops com diferentes artistas, aulas de desenho. Para dar um exemplo um pouco mais vago, porque eu não posso entrar em detalhes sobre o projeto, eu trabalhei em um cabelo de um personagem que era afro. Então era um cabelo que tinha uma textura mais específica. E o estúdio trouxe uma estilista de cabelo para falar só sobre o cabelo afro. Quais são as características dele, as texturas, os termos, como que ele reage na luz de forma diferente de um cabelo mais liso. Então, até onde eu sei, não era nem uma pessoa específica da área da arte, mas era alguém que podia trazer algo novo para a gente ver de uma perspectiva diferente. Então, a gente é convidado a ver, né, o workshop, e nisso também eu aprendi um monte de coisa nova sobre um tema super específico por causa da textura do cabelo que estava fazendo. Então, eu lembro de que eu passei semanas lendo a respeito sobre os diferentes números e letras que o cabelo afro. Agora, talvez eu cometa algum engano, porque já faz um tempo, mas eu lembro que tinha níveis de ondulação no cabelo afro são separados por números. Então, 4B, 3C, alguma coisa assim. Então eu lembro que eu estava fazendo meio que o 4C, eu acho, que era bem onduladinho assim. E isso é doido, porque você acaba aprendendo muito mais do que só apertar botões. Você aprende sobre arte em geral, mas você aprende também sobre culturas, você aprende sobre estilos diferentes. Então, é esse tipo de coisa que faz o trabalho aqui ser mais cuidadoso e mais respeitoso, porque em diferentes estúdios, às vezes até por questões de prazo ou de Uhum, estrutura, você não tem como fazer esse tipo de coisa. Você recebe uhum. o projeto na quinta e tem que entregar na sexta, e o cliente não tem tempo, não tem verba, e aí você não consegue ter esse tempo de respeitar o trabalho, né, a forma que ele precisa, de entender, A de estudar. criação, Isso, exato. né. Então, infelizmente, por falta de recurso e de várias outras coisas, tem muito lugar que não se permite a ter esse cuidado, esse diferencial. E é por isso que aqui a gente tem chance de, enfim, absorver muito mais coisas além do trabalho em si. Quanto tempo o projeto fica em andamento dentro do estúdio desse tamanho? Porque esse projeto vai ser lançado quando, por exemplo? Tem previsão de lançamento 2 anos, 3 anos, 4 anos? Como é que é? É difícil achar uma timeline específica, porque o começo de um projeto é uma área meio cinzenta. Pelo menos para mim também, que não estou muito envolvido na parte de pré-produção, né? Eu já Uhum, estou na parte de produção, onde as coisas já começam a tomar mais forma. Mas o projeto, ele passa ali por uma série de ideias iniciais. Você tem roteiro, você tem teste de roteiro, você uhum. tem ideias por exemplo, os diretores de arte começam a rabiscar as ideias iniciais. Então, é difícil saber o quanto tempo que leva, porque esse começo exato é Mas com difícil você na sua mão, por exemplo, dessa fase de estudo, quando ele chega para você, quanto de- tempo você vai ser lançado daqui quanto tempo? 2 anos? é o famoso depende, porque depende do projeto, depende da empresa. Aqui no Moana eu trabalhei nele mais ou menos esse ano passado. Eu acho que eu trabalhei coisa de um ano ou um pouquinho mais, Uhum, talvez. Eu acho que ele foi produzido aqui em torno de 2 anos, não sei. Eu vou evitar dar uhum. números específicos porque Tá. eu não peguei ele do começo. Uhum, Mas a gente vê uma média de alguns anos de produção. Tem alguns projetos que são mais complexos, levam mais tempo. Isso eu tô uhum. falando também de uma Uma perspectiva forma geral da indústria. generalizada, é. Porque você tem alguns projetos que são mais complexos, então pode levar de 4 a 5 anos. Alguns projetos vão chegar ali numa parte
e vão falar, não, peraí, isso daqui não funciona mais, vamos reescrever algumas coisas, e aí se for reescrever já muda um monte de coisa que estava lá na frente. Então é doido porque o processo nem sempre é muito linear, né? Não é sempre tipo, escreveu, aprovou, produziu, aprovou, lançou. Os projetos, de novo, né, de forma geral, não tô vazando nenhuma informação confidencial aqui do trabalho, mas os projetos eles são orgânicos, então é muito comum você ver às vezes os diretores tomando decisões de adaptar a história numa parte onde você já está produzindo material do filme. E tudo isso em função de contar uma história melhor. Então, não há esse receio de, não, já tá assim, então deixa, tal. Não, se for para melhorar a história, as, as mudanças, elas vão surgindo e vão cada vez deixando melhor. Esse projeto que eu tô atualmente, ele ainda não foi divulgado ao público, então é um segredo, guardado sete chaves por enquanto. Mas, de forma geral, eu diria que eu acho que numa animação daria para colocar de 2 a 3 anos, em média, se for contar assim dessa parte inicial de roteiro e essas coisas, aí fica um pouco mais difícil de mensurar, porque às vezes eu acho que rola também de roteiros serem criados numa época e depois só irem para produção em outro momento do estúdio, então é algo mais orgânico e menos tipo começo, meio e fim. A resposta é vaga, eu Ia me sei, mas é o Não, que tá eu certo, mas é tenho. isso, é o que temos. É o que temos. Ó, para terminar, que eu sei que você está já na sua hora. A Relaxa. inteligência artificial, qual que é o impacto da IA hoje e no futuro dessa atividade dessa sua atividade de animação, de 3D e etcétera? É um tópico difícil de se aprofundar, porque ele é muito recente. E ao mesmo tempo que ele é muito recente, ele vem mudando muito rápido. Então, em questões de carreira, eu não consigo entrar em detalhes, porque, obviamente, um monte de coisa interfere, mas em questões de, falando como artista e não como um profissional, eu acho que o caminho mais saudável é colocar uma regulamentação em cima de várias dessas ferramentas, porque muitas delas elas se baseiam em alimentar a base da ferramenta por conteúdo que está na internet. E conteúdo que está na internet é conteúdo feito por pessoas. Então, você vê muitos casos de imagens sendo usadas sem permissão de artistas, de vozes sendo usadas sem permissão de artistas para treinar a ferramenta que cria imagem, que cria voz, que cria vídeo. E ninguém perguntou pra gente se a gente topava isso. Chegaram com as ferramentas e elas estão aí criando conteúdo com imagens que usaram sem permissão, com uma total invasão de privacidade. É meio arriscado por causa disso. É uma coisa muito recente e eu acho que essas empresas precisam de uma regulamentação para ficar mais explicado certinho o que pode, o que não pode. Eu tava lendo Jurassic Park e aí eu lembro de uma frase engraçada que eu acho que se aplica, que é tipo, a gente ficou tão preocupado para saber se dava para fazer que a gente não se perguntou se precisava fazer ou se podia fazer. Uhum. Então, essa onda da inteligência artificial parece ser uma coisa que tá todo mundo correndo atrás para parecer moderno e atualizado. Então, você vê inteligência artificial em rótulo de tudo quanto é conteúdo hoje em dia, mas ninguém ainda parou para discutir. Tipo, ó, tá certo fazer assim? E se a gente fizer Uhum. desse jeito? Eu não acho que o caminho é barrar, até porque não tem como. Eu acho que esse trem já partiu, mas eu acho que o caminho é conversar e achar uma forma respeitosa de usar a ferramenta. O que eu gostaria de ver é um pouco mais de organização nessa bagunça, mas no fim do dia é complicado. A gente torce aí pelo melhor e espera pelo pior. Na verdade, ela não faz o que você faz, mas faz com o que você fez. É É, isso, né? Não é uma invasão de privacidade, é uma quebra de direito autoral mesmo, é. né? Resumidamente é isso. É uma época meio assustadora, eu acho, principalmente para quem está começando na área,
Uhum, Eu não sei como eu me veria atualmente se eu estivesse começando agora e vendo essa ferramenta aí. Eu não sei se eu ia abrir mão do meu processo só para aprender uma ferramenta em função de ter um possível trabalho que dependa dela. Eu ia ter que refletir muito se valeria a pena eu abrir mão do que eu faço para ter só um trabalho que use uma uhum. ferramenta dessa. Eu acho que afeta muito para quem está começando. Quando eu comecei, cara, o tanto de freela que eu fazia por 50 conto, 100 conto, era às vezes um logo pequenininho, era um desenho para um cara que vendia lanche, era um logo para um tio que tinha uma marca de sapato. Essas coisas muito simples eram o que traziam um dinheirinho extra, ainda mais para quem está começando. Agora, hoje em dia, você tem essa avalanche de imagens e vídeos e conteúdo artificial. E a ideia que fica é meio que assim, se tudo for bonito, nada é bonito. Então, se tudo for IA, eu acho que vai dar a volta e vai começar a saturar e ficar tipo, cara, que esquisito, tá com cara de IA. Eu torço para que a gente chegue nesse ponto de que o que é feito pelo humano tenha mais valor do que o que seja feito com IA, porque a ideia que fica é que a saturação vai chegar em algum momento. Se todo mundo fizer com IA, a graça vai acabar. Eu tento ser otimista, né? Mas no fim do dia, cara, a gente tem aí questões de algumas empresas preferem o que é mais barato e de uma menor qualidade do que contratar um artista, em muitos casos. Hein? Vai depender da empresa, depender do estúdio. Eu tô olhando aí, mas, enfim, né? É tenso. Então, o que que você acha que a sua mãe diria hoje? Ei, Não moleque, sei. não é que esse negócio deu certo de você ficar desenhando? Moleque não para de desenhar e deu certo o negócio do moleque ficar desenhando, né? Pois é, pois é. Acho que traria um pouco de alívio a ver como é que as coisas estão hoje em dia. Por mais que tenha passado por muito perrengue, acho que dá pra falar que agora as coisas estão mais tranquilas. É Valeu, verdade. valeu a pena. Valeu a pena. Tá certo, eu adorei. Gostei do papo, foi maneiro. Que bom, que bom. Esse é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira. Aqui eu conto histórias do interior de São Paulo. Neste episódio, eu usei áudios do Free Sound, da biblioteca de áudios do YouTube e do Blue Dot Sessions, e do Rubinho Antunes. Eu fiz esse episódio totalmente com recursos que eu tenho aqui na minha casa. Quer um episódio assim para chamar de seu? Me chama que eu te ajudo. E sabe o que você pode fazer para apoiar esse projeto? Siga no aplicativo que você está ouvindo, vai lá avaliar, comenta com a sua turma, compartilha no WhatsApp, Instagram, deixa um comentário no Spotify. Nas redes sociais, esse canal é o @escutaquipode. E é tudo isso que faz uma podcaster feliz. Até a próxima!